segui mais as artes, segui o lado mais das artes e felizmente eu consegui ter logo uma noção desde cedo, mais ou menos do que é que queria ser. E isso também é uma sorte, às vezes conseguirmos mais cedo do que tarde começar a dar os passos logo na direção daquilo que queremos. Todos os caminhos, todas as hipóteses são possíveis, mas obviamente quando nós não temos que andar e depois voltar para trás, é sempre preferível. E eu tive essa sorte, de facto, de desde muito cedo começar a desenhar e a querer fazer coisas, e senti uma afinidade com as artes, e quando tive que escolher foi para aí que fui. Gostava muito também de animação e de coisas do género, portanto, quando tive que escolher, acabou por ser uma opção natural. Na verdade, tinha pensado inicialmente seguir arquitetura, mas os números pregaram-me uma partida e não me deixaram ir para a arquitetura, e acabei por entrar num curso de design na Universidade do Algarve, e depois a partir daí fiz outras formações que me fizeram poder trabalhar nos audiovisuais. E atualmente sou profissional da área de audiovisual. É isso que faço. Trabalho como produtor, como realizador. Sim. E animador. E acha que estaria mais satisfeito na arquitetura ou como está agora? Isso é aquelas perguntas quase de realidades paralelas, né? Uma pessoa inicialmente tem um sonho, tem uma ideia pré-concebida do que se quer, mas depois conhecemos outras coisas e passamos a gostar de outras coisas. Não sei se tivesse seguido a arquitetura, se teria tido tanto gozo como tenho naquilo que faço. Acredito que sim, porque eu tenho um temperamento que não consigo trabalhar em nada que não me entusiasme, e provavelmente se às páginas tantas não me entusiasmasse a arquitetura, provavelmente faria inversão de marcha e seguiria por outras coisas. Eu, para o bem e para o mal, como se costuma dizer, eu também facilmente me entusiasmo com coisas. Eu acho que sou curioso por natureza e dou por mim a achar interessante, desde culinária até viagens interestelares. Portanto, eu entre esses dois pontos conseguiria encontrar qualquer coisa que me entusiasmasse. O que é facto é que acabei por seguir a linha das artes e ainda bem que o fiz, porque levou-me ao ponto em que estou agora, e pronto, tem desafios diários, e é uma área que eu gosto muito, a parte audiovisual. Eu tenho uma produtora com um colega meu de turma, que tenho essa vantagem também de ter como sócio um amigo que tem os mesmos gostos que eu, e então trabalhamos numa produtora já tem 13 anos, e temos trabalhado em cinema, televisão e publicidade, e dentro dessas áreas temos feito muita coisa. Eu tenho desenvolvido muitas funções, isso também é uma coisa que me agrada, não ter uma função estanque. Já estive no papel de realizador, já estive no papel de guionista, já estive no papel de produtor, de animador, e esta multiplicidade de papéis obrigam-me a estar sempre a aprender e a querer saber mais coisas, que é outra coisa que eu acho que é importante para sermos bons e sermos felizes naquilo que fazemos. É conseguir manter esse nível de curiosidade constante e querermos saber sempre um pouco mais. Não porque temos que saber mais,
mas porque de facto sentimos que para fazer determinado projeto convinha saber um pouco mais de outra coisa. Então vou saber um pouco mais de outra coisa, e tem sido um pouco assim que eu tenho seguido, no fundo, a minha vida profissional. Tem sido projeto a projeto, leva-me muitas vezes a caminhos que eu nunca imaginei que poderia inicialmente percorrer. Por exemplo, eu estou neste momento envolvido com um projeto chamado Vamos Falar, que é uma campanha nacional de prevenção e promoção da saúde mental. Saúde mental nunca foi uma coisa que eu pensei que seria um tema que eu iria trabalhar enquanto profissional de audiovisual. O que é facto é que a minha produtora foi convidada para ser parceiro de uma associação sem fins lucrativos que se candidatou a um apoio para poder trabalhar uma campanha que fizesse esse alerta das questões da saúde mental. E em 2019 comecei então a dedicar-me com maior profundidade às questões da saúde mental. Eu, da saúde mental, sabia muito pouco, mas para poder produzir os vários conteúdos que nós fizemos para essa campanha, obviamente tive que me informar, tive que aprofundar esse tema. E ainda bem que o fiz, porque atualmente sinto-me uma pessoa muito mais consciente, até a nível pessoal, já para não falar na questão profissional, a nível pessoal sinto-me uma pessoa mais alerta para os outros, para as questões da saúde mental, e houve uma série de ideias pré-concebidas que eu tinha sobre o que era saúde mental, que estavam totalmente erradas, e que me ajudam a mim como pessoa. E então este caminho paralelo que fazemos enquanto profissional tem sempre uma consequência na nossa vida pessoal e vice-versa. As opções que nós tomamos a nível pessoal também influenciam muito no nosso eu profissional. Isto para dizer que de facto a minha área tem esta virtude de projeto a projeto levar-me para caminhos que não pensaria que iria percorrer. E pode dar-nos pode-nos dar alguns exemplos de funções que exerceu ao longo dos tempos e os respectivos trabalhos que fez? Ok. Por exemplo, eu na área de cinema, enquanto realizador, tive a oportunidade portanto, eu tirei o curso de design, como referi, e depois, mais tarde, é que eu decidi tirar realização. E na sequência desse curso, um curso técnico de realização, como projeto de fim de curso, decidi fazer uma curta-metragem. Eu nunca tinha feito cinema, estudei, obviamente, os princípios para o fazer, e foi uma experiência espetacular, porque foi a primeira vez para mim e praticamente para todas as pessoas envolvidas naquela equipa. Foi o primeiro filme produzido para o produtor, foi o primeiro filme para o diretor de arte, foi o primeiro filme para a maquiadora, foi o primeiro filme para o iluminador. Portanto, foi uma experiência extremamente interessante, porque estávamos todos pela primeira vez a fazer uma coisa que gostávamos e não havia muito aquela coisa do o gajo está-me sempre a cair em cima e tal. Ninguém caía em cima de ninguém, porque estávamos todos um bocado ao mesmo nível, digamos assim, que era inexperiência total. Mas fiz esse primeiro filme e quando me vi atrás da câmara senti que era mesmo aquilo que era por ali. E, de facto,
me sentia muito bem ali, principalmente por estar a olhar para um ecrã e estar a ver a gravação de uma coisa que eu tinha imaginado há meses atrás e que tinha saído da minha cabeça. Portanto, aquela noção de o homem pensa e as coisas acontecem, estava ali a concretizar-se ali à minha frente e achei isso espetacular. Então, a nível de cinema, coisas que fiz esse primeiro filme, chama-se A Cor do Fio, que foi o meu primeiro filme, obviamente com todas as limitações que ele teve. Fiz depois uma correalização com esse meu sócio e amigo, um filme chamado Conto do Vento, que é um filme de animação. Depois realizei também um documentário chamado A História da Trompa, e tudo isto são projetos na área de cinema totalmente distintos, animação, ficção, documentário, e isso também é interessante. Dentro de cada área podes variar bastante, dentro do cinema podes variar bastante. Para além das funções que podes ter, os próprios géneros que se podem desenvolver são bastante variados. Na área da televisão, fiz esse foi um projeto bastante complexo, porque estive no guião, na produção, na animação e na realização. Portanto, tive quase em toda a linha um projeto chamado A Escolinha do Figo, que é uma série de animação que passou na televisão portuguesa e mais em outros países. Portanto, foi um projeto que me fez, por exemplo, conhecer o Luís Figo, o jogador internacional. Não sei se o Luís Figo te diz alguma coisa enquanto jogador de futebol, mas foi um dos grandes. O projeto chama-se A Escolinha do Figo, porque é pegar na figura do Figo e imaginá-lo enquanto criança e fazer várias histórias em torno do futebol com essa personagem. E foi muito giro, muito interessante. Na área portanto, na televisão, tive a oportunidade de fazer também muitas coisas ligadas à publicidade. A publicidade acaba por ser um trabalho que já tem tanto criativo como tem tanto de comercial, digamos assim. Ou seja, tu tens um cliente que quer promover algo e ou chega a ti já com a ideia concreta do que quer. Por exemplo, eu trabalho muito com agências de publicidade e muitas vezes eles recorrem a nós para concretizar uma coisa que já está pensada. Outras vezes chegam ao pé de ti e querem que tu penses a coisa de raiz. Eu já estive nos dois campos e os dois têm desafios. Quando tu tens a liberdade desde o início, tu podes realizar a coisa e colocares ali um pouco o que é a tua visão do que é aquele produto e como aquilo pode ser vendido, digamos assim. Quando chegam com um pedido concreto, temos este guião e é para fazer assim assado, tu metes também o teu cunho pessoal, mas já é mais uma lógica de colocares a criatividade dentro das balizas que os outros já definiram, que é interessante na mesma. Mas lá está, dentro das várias funções, isto foram os vários projetos que eu fiz. Agora, as várias funções, todas elas acabam por ter coisas muito giras de se explorar. Enquanto realizador, tu estás no papel de contar a história, é do contador de histórias, e fechas os olhos, sabes a história que tens que contar, fechas os olhos e imaginas qual é a forma mais fixe de passar pela história.
qual é o enquadramento, o que é que estamos a ver, como é que a pessoa está vestida, como é que a pessoa deve falar. Portanto, no fundo estás no papel de contador de histórias. Quando tu estás no papel de produtor, já tens uma visão totalmente 360 graus do projeto. Enquanto que o realizador está focado em contar a história, o produtor está focado em tornar possível aquele projeto. Okay? Então pensa em tudo, pensa desde o que é que o realizador precisa, o que é que os atores precisam, as autorizações que são necessárias, enfim, pensa em concretizar o projeto. E isso obviamente traz desafios totalmente distintos daqueles que é contar a história. Mas depois há outra função, por exemplo, a função de animador. Eu não sendo um animador como é, por exemplo, o meu sócio, que ele sim é um animador em toda a linha, eu desenvolvo alguns projetos de animação e quando trabalho nesses projetos também é um tipo de gozo totalmente diferente, não é? No campo da animação podemos fazer, tudo é possível. Nós podemos brincar com a realidade, podemos brincar com o grafismo, podemos brincar com as formas, com os personagens, e então eu acho que a parte boa do meu trabalho e a experiência que eu fui acumulando com o tempo, a parte interessante é exatamente essa, é eu ter feito muitas coisas e ter a oportunidade de fazer muitas coisas. Portanto, como disse, já trabalhei em cinema, em televisão, em publicidade, e tudo isso me permite ir variando bastante, o que é muito positivo. Muito bem. E além dessas lições, o que vem partilhar connosco durante a Semana Cultural? A Semana Cultural, eu disponibilizei-me para fazer um workshop de guionismo, porque também é uma coisa que tenho que fazer e que com alguma frequência faço. E lancei esse desafio de um workshop de guionismo. Já tinha, há um ano e meio, creio eu, já tinha proposto a mesma coisa e tinha feito na escola, aqui neste agrupamento de escolas, e correu bastante bem e achei interessante voltar a fazer, mas agora com uma nuance. Como estou envolvido com esse projeto da saúde mental, achei interessante poder trabalhar o guião, mas a pensar numa história, pedir histórias relacionadas com saúde mental. Todos nós temos histórias de saúde mental, seja nossas, seja de outras pessoas, seja coisas imaginadas, seja coisas reais. E então vou tentar tornar interessante o workshop de guionismo, colocando as pessoas que forem a esse workshop a trabalhar uma história relacionada com saúde mental. Vamos ver como corre. E isso tudo que nos vem ensinar, para que serve? Qual é, digamos, a utilidade para nós jovens? Ok. A capacidade de contar uma história, se nós pensarmos bem, está presente em tudo o que fazemos na nossa vida. Nós, por hipótese, queremos montar uma equipa para fazer qualquer coisa. Precisamos de pessoas para criar qualquer coisa. Vamos ter que as convencer, vamos ter que lhes contar uma história, digamos assim. E então, em última instância, esta necessidade de podermos estruturar na nossa cabeça como
convencer as outras pessoas ou como contar uma determinada história numa determinada perspectiva, acaba por ser uma competência bastante útil, seja para aplicar à criação de histórias para fazer um filme, seja para outras coisas menos cinematográficas e mais mundanas da nossa vida. E então, eu acho que deste workshop, é claro que é um workshop de 2 horas, não dá para fazer coisas transcendentes, mas neste workshop eu gostaria, acima de tudo, que se trabalhasse a capacidade de pensar numa história e colocá-la no papel de uma forma estruturada para que os outros a entendessem. E isto já é muito, porque lá está, muitas vezes nós queremos partilhar coisas, queremos convencer alguém de alguma coisa, ou que não seja convencer, queremos simplesmente apresentar alguma coisa e temos dificuldade em fazer. Portanto, todos os exercícios que nós possamos fazer para nos ajudar a facilitar esse processo de apresentar uma história, eu acho que será útil. Mas eu juntava a isso outro pormenor, que tem a ver com o mundo em que vivemos. E tu, de certeza que sabes o que eu estou a dizer. Atualmente, eu diria que mais que 90% da informação que chega a nós é através de audiovisual. E é por uma razão muito concreta, é porque o audiovisual é a forma mais eficaz de vincular qualquer informação, porque junta os vários recursos, utiliza a imagem, o som, e quando isso é trabalhado de uma forma bem estruturada, bem pensada, é uma ferramenta muito poderosa de comunicação. E então, poder fazer um guião para fazer um audiovisual é o mesmo que dizer que estamos a criar competências para poder usar uma das ferramentas mais poderosas que existem atualmente ao nosso dispor. Fazer um vídeo atualmente é tão simples como ligar uma câmera e dar uns bitites e colocar no YouTube ou onde quisermos. Isso não muda o mundo propriamente dito, não é? Porque isso toda a gente faz. Fazer coisas sem pensar e um bocado assim, só porque sim, toda a gente consegue fazer. Agora, conseguir fazer conteúdos que de facto tornem as outras pessoas interessadas naquilo que estamos a dizer, já pressupõe planeamento, já pressupõe estruturação, já pressupõe aqui alguma produção planeada, não é? E no fundo, pensarmos em guionismo é isso que nos traz. Queremos fazer um vídeo, seja ele culinário, seja ele uma curta-metragem, seja ele um documentário sobre uma coisa super importante. Temos que saber então como é que vou da intenção ao momento da gravação. E então começa, em primeiro lugar, por esta capacidade de pormos no papel em formato de guião. E então é isso, vamos tentar passar e eu gostaria que as pessoas que assistirem a este workshop pudessem retirar pelo menos estas 2 ideias fortes. Uma que é, os audiovisuais são uma ferramenta poderosíssima, portanto é bom podermos tirar partido dessa ferramenta. E a segunda ideia é, para podermos fazer um conteúdo com impacto, ele tem que ser pensado, tem que ser estruturado. E o guião serve exatamente para isso. Portanto, vamos ver se é possível. E além de que essas ferramentas podem ser bastante úteis também no dia-a-dia, certo? Tal qual. Para pessoas e convencê-las a ajudarem-nos. Tal e qual. Outra questão, o senhor que já teve várias funções e participou em vários projetos,
Na sua opinião, quais é que serão as profissões do futuro? Essa é uma pergunta gira, principalmente quando se está a pensar no que é que vamos ser no futuro. Eu diria que as profissões do futuro vão ser aquelas que neste momento, nitidamente, a evolução tecnológica está a encaminhar-se para lá, na área do ambiente, na área espacial, na área da robótica, do ambiente, quer dizer, só aí se abre-se inúmeras profissões de futuro. A proteção dos habitats cada vez é uma coisa mais importante, portanto seguramente mais e mais pessoas vão precisar de trabalhar nessas áreas. Portanto, eu diria que as profissões do futuro, com a evolução natural da tecnologia atualmente, as que conseguimos antecipar quais vão ser. Mas há outras que eu diria que não são assim tão lógicas, e que não parecem de todo profissões de futuro, mas acho que vão ser. Por exemplo, quando nós pensamos em mineiro, não me parece ser uma profissão de futuro, mas eu acho que vai ser. Só que vai ser um mineiro diferente, se calhar já não vai ser um mineiro que está ali a picar carvão, se calhar é um mineiro que está algures em Marte a extrair minerais em Marte ou na Lua. Portanto, ou seja, há muitas profissões que existem agora, que não são vistas, se calhar, como de futuro, mas elas vão ser de futuro na medida em que vão se adaptar às necessidades que o futuro nos vai trazer. Um simples eletricista, vai haver sempre necessidade de haver eletricistas, só que provavelmente o eletricista no futuro vai ser uma pessoa que domina eletrónica, que domina robótica, que domina uma série de outras coisas. Quando se fala em profissão de futuro, uma pessoa se calhar não pensa nem em mineiro nem em eletricista, mas eu acho que é importante ter esta visão da coisa, que é, há muitas profissões atuais que efetivamente vão desaparecer ou simplesmente vão se transformar, vão se modernizar, digamos assim, não vão desaparecer. E há outras que seguramente vão aparecer porque vão surgir novas necessidades no futuro. Seguramente tudo o que siga a linha da biotecnologia, espacial, energias renováveis, ambiente, são seguramente profissões de futuro. Mas em torno destas depois vão orbitar todas as outras que são mais mundanas, mas que vão estar adaptadas então ao futuro, tal como essas que eu dei esses exemplos. E, por exemplo, carpinteiros, uma pessoa não imagina carpintaria como uma profissão de futuro, mas eu imagino que sim. Imagino que num mundo tão tecnológico do futuro, em que as coisas, os materiais vão estar tão avançados, a utilização de materiais naturais, como é a madeira, vai passar a ser um luxo. E saber trabalhar a madeira no futuro, se calhar vai ser daquelas profissões muito bem pagas, porque vai haver poucas pessoas a fazê-lo. Portanto, há aqui um misto de o mainstream, as profissões que naturalmente vão ser comuns no futuro, e depois vai haver aquelas que vão ser vão estar na margem dessa tecnologia, mas que vão ser importantes na mesma.
Portanto, acho que o futuro nos reserva muitos desafios, principalmente para quem está agora a definir o que quer fazer no futuro. Eu acho que é uma altura fantástica para se ter 16 anos, porque na minha altura, se eu dissesse, eu quero ser astronauta, se calhar era um bocado difícil. Agora é bem mais possível isso acontecer enquanto português, enquanto estudante português, é muito mais possível isso acontecer, acima de tudo porque vai haver necessidade de haver astronautas para tudo. Para turismo, vai haver viagens espaciais para turismo, vai haver viagens espaciais para extração de minério, vai haver viagens espaciais para as mais variedíssimas. Portanto, tal como agora há necessidade de haver pilotos de aviões comerciais, no futuro vai haver necessidade de haver astronautas, nesse sentido, pilotos de naves espaciais. Portanto, é uma altura fantástica para se ter 16 anos, digo-te eu. E também, a propósito desta questão, qual é que acha que vai ser o futuro do seu ramo, dos audiovisuais e também do cinema e da televisão? O futuro do cinema é uma questão que se anda a colocar já há décadas, e está-se constantemente a dizer que o cinema está a morrer, mas lá está. Eu acredito sinceramente que o cinema vai acontecer com o cinema aquilo que acontece com todas as áreas, vai ter que evoluir para algo que neste momento ainda não se sabe bem o que é, mas a necessidade de se ver cinema nunca vai desaparecer, porque o cinema, por exemplo, estou a falar de cinema, o cinema é uma ferramenta de escapismo, não é? É uma ferramenta para nós, para entretenimento, mas também pode ser uma ferramenta para nós conhecermos novas realidades, para nós imaginarmos novas realidades, e isso vai ser necessário sempre. Portanto, a diferença é como se vai ao cinema no futuro, ou como é que se vai experienciar o cinema no futuro e como é que se vai fazer cinema. Com certeza que a tecnologia vai permitir fazer coisas extremamente loucas. Eu tive conhecimento há relativamente pouco tempo uma câmara que faz coisas absurdas. Portanto, filma e grava informação, portanto, grava digital e grava informação em Z. Em Z é o eixo da profundidade. Ou seja, eu não só estou a captar a imagem, como estou a captar a informação espacial daquilo que eu estou a filmar. E então, isso, por exemplo, para pós-produção é uma coisa... Isso é aterrador para os pós-produtores, para o pessoal dos efeitos especiais, porque a grande maioria vai ficar automaticamente sem trabalho, quase. Imagina que filmas uma coisa e queres pôr, por exemplo, naquela árvore, queres substituir aquela árvore por um prédio. Como a imagem tem informação espacial, eu só preciso dizer qual é o conjunto de pixels que eu preciso de retirar e digo-lhe em termos de profundidade, tipo de 50 metros para lá, quero que aquilo desapareça tudo. E eu tenho informação que consigo fazer essa alteração na imagem. Portanto, isto é só um exemplo de como a tecnologia vai permitir não acabar com as coisas, mas fazê-las de formas diferentes. Portanto, o futuro, imagino assim, resumidamente, nos audiovisuais, vai trazer muitos desafios
na forma de produzir, na forma como se fazem as coisas. Agora, a apetência pelos audiovisuais nunca vão desaparecer. Provavelmente vão se juntar layers aos audiovisuais. Se calhar não vai ser só uma experiência áudio e visual, vai ser sensorial também. Vai ter 3D, vai ser estereoscópico, vai ter cheiro, vai ter, através de fatos, vai ter sensações de quente e de frio. Portanto, a necessidade de contar histórias e de ver histórias vai se manter. Agora, a forma como vamos passar por essas experiências é que com certeza vai ser muito mais elaborada. Imagino que vai ser mesmo do reino da ficção científica, aquilo que nós vemos agora, o pessoal com capacetes e estar a navegar por aí, vai ser isso vezes 2 ou 3. Tenho aqui mais uma questão, que é mais elaborada e que em parte também já respondeu. Então, se tivesse que abandonar a Terra de emergência e cá não pudesse deixar nada senão um recado, quais as 3 coisas mais importantes que gostaria de comunicar às nossas gerações e a quem ficasse e quem viesse depois de si? Bom, partindo do princípio que eu não teria que abandonar a Terra por estar a ver tipo uma catástrofe que ia eliminar o planeta, estava só a ir-me embora porque, por alguma razão. 3 coisas. Lá está, eu aí entro mais no domínio do pessoal. Eu diria, se calhar, para as pessoas se respeitarem mais a si e aos outros. Porque quando fazemos isso, aprendemos mais, somos mais felizes e vivemos com um sabor diferente, quando temos essa boa relação connosco, em primeiro lugar, e nos respeitamos a nós como pessoas e aquilo que são as nossas aspirações, os nossos sonhos, as nossas vontades, mas manter ao mesmo tempo os olhos e os ouvidos para os outros e perceber as necessidades dos outros. E fazer esse encontro acho que seria o primeiro conselho. Segundo, se calhar, seria respeitar o sítio onde nós estamos. E, assim, de grosso modo, o nosso planeta. Nós temos a tendência de pensar que somos o centro do mundo e que as coisas existem porque nós estamos cá e perdemos a noção da nossa insignificância no contexto galáctico, universal. E achamos que somos muito importantes e que tudo existe para nos servir. Ficamos chateados quando chove porque queríamos que tivesse bom tempo, ficamos chateados quando está bom tempo porque queríamos que chovesse. Parece que tudo existe para nos servir e acho que se nós desde muito cedo formos habituados a respeitar o meio ambiente, eu acho que nós somos mais felizes, vivemos de forma mais equilibrada, mais consciente e tudo à volta acho que faz mais sentido, não é? Não faz sentido, por exemplo, eu viver num sítio em que tenho que usar sempre máscara por causa da poluição. Que sentido é que isso faz? Com esta história da pandemia, aconteceram coisas fantásticas, como por exemplo, eu vi no outro dia uma notícia que me deixou abismado. Foi na China, numa cidade qualquer, daquelas que estão sempre soterradas em fumo, passado dezenas e dezenas de anos,
vê-se agora pela primeira vez uma montanha que não se via, que nunca tinham visto. Tipo, gerações, 2 ou 3 gerações, que não conheciam aquela montanha que existe ao lado daquela cidade. E agora passam horas simplesmente a olhar para a montanha. Parece ficção científica, agora apareceu aqui uma montanha. Não, ela sempre esteve lá. Era coberta com aquela porcaria toda à volta deles. Portanto, este respeito pelo sítio onde nós estamos, acho que seria outro conselho que eu daria. E outro, se calhar, é o viver o presente. Viver o presente não é não nos preocuparmos com o futuro, é não projetarmos a nossa vida sempre para o futuro. O que é que eu quero ser, o que é que eu vou fazer, o que é que eu gostaria de ter. Estamos sempre a projetar, parece que, a nossa vida para o futuro e esquecemos daquilo que está a acontecer no momento, não é? As pessoas que estão connosco, os familiares que estão connosco, os amigos que estão connosco, que estão hoje, mas já amanhã podem não estar. E, portanto, digamos que é aquela sensação de pensar no futuro, mas não viver em função do futuro, viver o presente. Acho que isso seria um recadinho que eu punha lá nessas 3 coisas. Tenho um juízo. Acrescentava no fim. E também aplica essas 3 mensagens já no nível profissional? Agora sim. Se calhar no início não. Se calhar quando comecei a trabalhar era mais sofro, queria que as coisas acontecessem de uma forma mais rápida e acabava por não saborear aquilo que me estava a acontecer. Estava sempre a querer o futuro, né? Que o futuro chegasse. E lá está, se calhar isso só se consegue ter com o tempo, porque apercebemos muitas vezes que aquilo que desejamos nem sempre é o melhor. E pronto, é daquelas coisas que só mesmo o tempo é que nos traz essa experiência. Portanto, acho que sim, acho que isso aplicaria sem dúvida à minha vida profissional também. Sr. Nelson, muito obrigado por esta entrevista e pelas perguntas. Ok, tudo bem. Foi um prazer. Para mim também. Muito obrigado, gostei muito de conhecer. Tudo bom para ti. Foi um prazer conhecer também. Tudo bom para ti, para o teu futuro e sucesso para o projeto cultural da escola. Para si também. Tudo bom. Valeu, um abraço. Um abraço.